Paz e fogo, seja bem-vindo ao nosso canal e ao programa Mão do Senhor. Hoje eu estou aqui com o Michel. Tudo bem com você, Michel? Tudo bem. E a gente veio falar de um tema meio que polêmico. O tema desse dia é um câncer na igreja, sobre teologia da libertação. Antes de mais nada, nós estamos reunidos em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Você pode conduzir uma oração para nós, Michel? Sim. Santa Maria, Rainha dos Céus, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do mundo, que a todo pecador não desamparais e nem desprezais, põe, Senhor, em mim os olhos de vossa piedade e alcançai-me de vosso amado Filho perdão de todos os meus pecados, para que eu, que agora venero com devoção, vossa Santa e Imaculada Conceição, mereça na outra vida alcançar os prêmios da bem-aventurança, pelo merecimento de vosso benditíssimo Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina para sempre. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Michel, antes de mais nada, o que é teologia da libertação? Teologia da libertação, ela tem duas visões. Ela tem a visão social e tem a visão espiritual. Dá para pegar um pouquinho de cada coisa, juntar tudo para ter um resumo, né? Mas é uma coisa bem complexa, precisa de um tempo bem grande, um estudo bem mais avançado para poder entender, que é a teologia da libertação. Mas a teologia da libertação, ela se resume basicamente numa visão de tirar a transcendência das coisas de Deus, ou seja, minimizar a fé, catar toda a história da igreja, toda a ação de Deus na nossa vida, na história da igreja, e resumir num ato social. Um exemplo, Jesus, ele não fez milagre. O que Jesus fez foi agir na sociedade para fazer aquele povo incluir os incluídos, incluir aquele povo na sociedade. Um exemplo, um milagre do leproso. Jesus, ele não curou o leproso. Ele incluiu uma pessoa que era excluída da sociedade, ele incluiu o leproso na sociedade. Então não houve um milagre, não houve uma cura, não houve algo transcendente, algo de Deus. Foi simplesmente um ato social. A multiplicação dos pães. Jesus, ele não multiplicou os pães e os peixes. Jesus, ele falou que deveria partilhar os pães e os peixes. A teologia da libertação nega tudo, nega os dogmas, nega a fé, nega a ressurreição de Jesus. Jesus, ele não ressuscitou, ele não morreu, não ressuscitou, ele não é Deus. Chega até o ponto de negar que Jesus não é Deus. É algo extremamente grave. Eles negam a existência de Jesus como Deus. Ou seja, Jesus, ele não ressuscitou, ele está nos nossos corações. Jesus não está na Eucaristia. Aquilo é a partilha do pão. Jesus, ele não está vivo no mistério eucarístico. É simplesmente a partilha do pão. Quando você comunga, segundo a teologia da libertação, você não está comungando o corpo, o sangue, a alma e a divindade de Jesus. Você simplesmente está fazendo um ato simbólico que Jesus, ele disse para fazer. Então, eles não acreditam no milagre da transubstanciação também. Então, negam os dogmas, negam todas as coisas da igreja, negam o ato sacerdotal, a transcendência de Deus, né, que Deus fala no nosso coração. Se resume tudo num ato social, tudo é social. Basicamente é um comunismo. Digamos que Jesus não seria Deus, um profeta, ele seria um Che Guevara da vida. Sim, exatamente isso. A teologia da libertação resume isso, né? Eles tiram a divindade de Cristo, né? Cristo é como nós, ele não é 100% humano e 100% divino. Ele não é Deus, ele não é homem, ele simplesmente é homem. Ele não tem o lado divino no ato do homem, né, de ver as coisas. Eles negam a encarnação de Jesus. Negam o dogma, Imaculada Conceição, eles não acreditam em nada disso. Mas a teologia da libertação, ela não é uma ideia, ela é um modo de pensar na sociedade, é reinventar o cristianismo, fazer o cristianismo de um jeito novo, segundo a visão do comunismo. Um jeito, para não falar comunismo, um jeito socialista, né, mais declaradamente. Fazer a igreja de um jeito socialista, incluir o povo. Mas essa forma com que eles incluem o povo, eles afastam o ato divino. Né? A igreja, ela tem a doutrina social. A igreja é maravilhosa, ela nos oferece tudo, só que a doutrina social da igreja é cristã. Não é essa porcaria da teologia da libertação. A teologia social da igreja não afasta Deus.
né? Eles acreditam que Deus nos impulsiona ao amor, nos impulsiona à caridade. A teologia da libertação já não tem esse pensamento. Os riscos que a teologia da libertação oferece à igreja. Olha, existem várias coisas ruins, várias heresias dentro da igreja. Um exemplo é a heresia ariana. A heresia ariana nega que Jesus é Deus, ou seja, ele é filho de Deus, mas não é Deus. Igual um tiozinho que bate na casa da gente de domingos é uma heresia ariana, viu? Mas a igreja hoje conseguiu entender que isso daí é uma coisa ruim, a igreja afastou, colocou como heresia e tudo certo. A teologia da libertação, ela não nega um dogma. Ela não é uma heresia por si só, ela nega todos os dogmas. Ela é a pior de todas as heresias, né? O cardeal Ratzinger, né, antes de ser Bento XVI, ele escreveu um livro sobre a teologia da libertação, e nisso ele falava, nesse livro, que... Depois eu posso passar o comentário, você coloca aqui embaixo do livro, quem quiser procurar, que a teologia da libertação, ela é o câncer da igreja, porque ela nega tudo. Ela nega Jesus como Deus, ela nega a encarnação de Jesus, a Imaculada Conceição, a ação do Espírito Santo, a infabilidade papal. A teologia da libertação é a pior de todas as heresias. E o mal que ela oferece para a igreja é isso que a gente está vendo hoje, a desacralização da Eucaristia, a falta de respeito com a missa. Os sacerdotes da teologia da libertação vão deixando de acreditar no sacramento da ordem, ou seja, vão deixando de dar bênçãos, vão deixando de celebrar a missa como o missal pede para se celebrar, vão deixando de fazer as coisas que a igreja ensinou no decorrer desses 2000 anos, eles vão deixando por uma nova ideia, que não é só uma ideia, é uma forma de pensar. Então esse é o mal que a teologia da libertação causa na igreja, ela vai destruindo a igreja de dentro para fora. Veja assim que a teologia da libertação, ela tem o grande mal dela é que se você chega para alguém que adere a essa ideia, ele fala assim, não, mas isso aí quer dizer. Pior do teólogo da libertação é que ele joga a pergunta para você, você faz a pergunta para ele joga para você e ele fala que, não, mas isso é um jeito de ver. É uma forma de ver, e ele começa a te passar a conversa no final das contas. Se você não estiver bem calcado em Jesus Cristo, a sua fé é firme, você acaba indo por aquele corrente de pensamento. Algumas traduções de Bíblia, para vocês terem uma ideia, são escritas totalmente segundo a teologia da libertação. Não a Bíblia, mas o rodapé dela. Você olha ali o rodapé e fala, não, o demônio não existe. O que existe era o mal na sociedade naquela época. Isso era um jeito deles falarem que o mal era uma personificação do demônio. Jesus, ele não fez um milagre ali, ele, como Michel disse, ele trouxe a pessoa de volta à sociedade, ele resgatou, como posso dizer, o excluído, a pessoa que era afastada, o marginalizado. Rodapés de Bíblia. Toma muito cuidado. Quando você vê alguém com uma ideia como essa que nós pregamos aqui, falando que não foi bem assim, não foi bem assado, muito cuidado, viu? A Bíblia fala que quando Jesus fez, ele fez, simplesmente. Milagre, por exemplo. Jesus, ele toca com o dedo na boca de um surdo-mudo e esse surdo-mudo começa a ouvir e falar. É um milagre. É inexplicável. A ação de Deus na vida de um homem. Eu dei alguns testemunhos aqui, alguns irmãos já deram testemunho. Por exemplo, eu tinha um tumor no intestino e o tumor saiu pela intercessão de Nossa Senhora. É um milagre, inexplicável. E aí começam a entrar outras heresias, porque a teologia da libertação abre uma porta. Depois que essa porta foi aberta, meu irmão, para parar é difícil. Por que é o câncer da igreja? O câncer é uma célula que se multiplica, né? A explicação a grosso modo. Uma célula que entra na igreja, da teologia da libertação, ele começa a tomar vários outros lugares. Existem movimentos que são calcados em cima da teologia da libertação. E eles estão tão inseridos no meio que você não consegue tirá-los. Por quê? Se você, a partir do momento que você falar para eles que eles são a teologia da libertação e eles enxergarem isso, eles têm que terminar com o movimento. Exatamente. E às vezes a gente não para pensar, mas é uma blasfêmia você negar a Cristo, os milagres de Cristo. É uma blasfêmia, porque nós acreditamos. Se Jesus fez um milagre, ele ressuscitou o morto, ele ressuscitou. Jesus, ele ressuscitou o terceiro dia, ele ressuscitou. Ele curou o cego, ele curou o paralítico, ele curou o leproso. Jesus faz coisas maravilhosas que a gente, se for pensar mesmo, a gente não consegue imaginar, porque é coisas que transcendem a nossa ideia. E negar isso é algo muito sério.
Porque daí você está trazendo Deus, comparando Deus ao homem. Deus não é homem. Jesus é Deus, Jesus é maravilhoso. Faz todas as coisas. Então, por isso que a teologia da libertação é esse mal na igreja. Tem outros contextos políticos, sociais, que dá para falar da teologia da libertação também. Só que daí um outro dia, se o Nando quiser, a gente fala só disso. Eu achei mais interessante falar nesse contexto da igreja mesmo. Mas ela abrange aí movimentos de trabalhadores e outras coisas. Tem vários presidentes de países que são, né, aqui na América Latina, só menos o da Colômbia, que não é, né, comunista. E a teologia da libertação não age somente na fé, ela age num contexto social, político, socioeconômico também. Como eu posso combater a teologia da libertação? A teologia da libertação ela é uma coisa complicada de se lidar, mas, grosso modo, como ela é uma ideia pensante, né? Não é somente uma ideia que ficou na mente, não é uma ideia pensante lá do Leonardo Boff, que, por sinal, está excomungado da igreja, graças a Deus. Então, Leonardo Boff, nos anos 60, era um disco que saía do Roberto Carlos, era 2 livros que saía do Leonardo Boff, então era muito. Seminaristas e seminários aí tem vários livros e tudo mais. Trabalhar com a teologia da libertação é você trabalhar um contexto de ideia, é você trabalhar os jovens, as pessoas que estão entrando, educar eles na fé da igreja, educar eles com a tradição, com os pilares, né, sobre a proteção, sobre o amor de Nossa Senhora. Então eu acredito que nós temos que passar né, esse conhecimento, passar essa tradição, essa proteção que a igreja nos oferece. E é uma coisa que eu sempre falei, eu acho que eu sempre vou repetir isso é maravilhoso. Na dúvida, fica com a tradição, que a tradição não é. A tradição é a tradição dos santos, dos apóstolos, dos mártires, dos confessores, dos bem-aventurados. É a tradição, a mãe de Deus. Então, na dúvida, fica com a tradição, fica com a igreja, porque aí você não é. Quando se fala em tradição, as pessoas formam uma casta. Isso é uma ideia que a teologia da libertação implantou nas pessoas também. Eu lembro que quando eu entrei para a caminhada, se falava em tradição, eu me fechava. Tradição é aquele tiozinho que fica lá com o chapéuzinho escuro, igual o Padre Cirso lá, e bora lá, e eu não gosto disso. O negócio é ser radical. Só que depois, estudando mais, até uma dica para você aí, ó, estude, estude e estude. Eu fui uma vez num lugar onde falava que a parte mais importante de uma pessoa que quer estar na igreja, ele perguntou quem que é, todo mundo pensou o joelho, falou o joelho, então eu falei a bunda, que é para você sentar na cadeira e estudar, conhecer. Você pode ficar com o joelho no chão, mas não ter base nenhuma. A bunda ali, ler os livros, entender os dogmas, conhecer a igreja, estudar o catecismo, ler a palavra de Deus, procurar conhecimento de quem sabe, não de herege, para não cair nessa cilada. Fui no seminário, eu não achei um livro de vida de santos. Eu achei uma parede forrada de livros do Leonardo Boff. Teologia da libertação, não lembro disso. Por que estudar sobre os santos? Por que buscar na tradição da igreja? Porque a tradição da igreja ela não erra, ela é a tradição da igreja. Né? Se você está com uma dúvida, procura o que os santos falam sobre isso, o que os santos nos ensinam, o que a igreja revela sobre isso, e com certeza a igreja tem uma resposta. A igreja tem resposta para tudo o que se trata das coisas da terra, e muitas coisas espirituais também. Então, se você está com dúvida no sentido da fé, procura a tradição, porque a tradição ela é com base no que já viveram, no que os santos viveram, porque a igreja não é igreja de esquina, é a igreja de 2000 anos, é milenária, ela é santa, una, católica, apostólica, romana, né? Ela é do primado lá de Pedro, né? A igreja ela é toda glorificada pelo sangue de Jesus. Então, homens e mulheres que já passaram, doutores e doutoras da igreja, eles nos trazem muitas respostas de muitas dúvidas, seja dúvida de atitude social, seja dúvida espiritual, seja dúvida de qualquer outra coisa, a igreja traz isso. Então, a tradição ela não é só aquele contexto de acender uma vela, né? A tradição com T maiúsculo e a tradição com T minúsculo. Não é só essa paradinha de acender uma vela, que é muito bonita, é muito importante. É a nossa fé. Mas a tradição é aquilo que você resgata no seio da igreja, na história da igreja. A igreja te oferece isso. Então, a tradição basicamente é isso. Uma coisa assim que a teologia da libertação, para você ter uma ideia com que parece que é bobeira. Assim, mas vocês falam tanto disso. Não precisa orar. Se Jesus não é Deus, não há necessidade de você nem sequer rezar um Pai Nosso. Para que eu vou rezar um Pai Nosso? Para que se celebrar a missa, por exemplo? A missa todo dela é uma oração. A oração é falar com Deus. Se Deus não existe,
já chega a esse ponto, viu? Deus não existe. Deus, ele é uma realidade transcendente. Deus é espírito. Se não existe essa realidade transcendente, não existe espírito, para que eu vou falar? Então só existe o terreno, o plano terreno, não existe o plano espiritual? Para que eu vou falar com Deus? Por isso que você vai ouvir muitas vezes algumas pessoas dizerem que aqueles que oram dentro da igreja são aleluiados. A igreja não precisa orar. Por que ficar orando desse jeito? A gente tem que fazer. Tem que fazer sim, mas com um respaldo espiritual. O próprio São Bento falava, né? Ora et labora, né? Oração e trabalho. Não adianta só ter a oração se não tem o trabalho, mas não adianta ter o trabalho se você não tem a oração. O que adianta trabalhar se você não tem um patrão? Na verdade, você tem que trabalhar para alguém, no caso para Deus. Você tem que fazer as coisas de Deus, mas você tem que estar em comunhão com Ele. Você tem que estar em amizade com Deus, senão não adianta. Michel, para finalizar, você pode deixar uma mensagem para nós? Uma mensagem para quem está nos ouvindo, nos acompanhando? Mensagem que nós devemos buscar a Deus, na igreja, com aquilo que a igreja nos oferece. Né? Existem muitas vertentes de Deus por aí, né? Deus de várias faces, de vários jeitos. Nós devemos buscar aquele Deus que está totalmente entregue, totalmente acessível ao nosso coração. Aquele Deus que está na capela, que está dentro do sacrário, que está na Santa Missa. O Deus habita no irmão também, habita em todos os lugares, em todas as coisas, mas lá ele está completo. Né? Ele está em corpo, sangue, alma e divindade, o mistério da igreja. Então nós devemos buscar esse Deus através da igreja, buscar a tradição da igreja, buscar isso com confiança. Porque se nós temos a tradição da igreja, se nós temos a igreja ao nosso lado, nós não estamos sozinhos. Nos dias de penúria, nos dias de dúvida, em meio a tantas heresias, tantas coisas que tem pelo mundo, nós nunca vamos estar sozinhos. Quem tem a tradição, no sentido teológico, tem tudo. Glória a Deus. Muito obrigado, Michel. Obrigado a você que nos acompanhou também. Se inscreve no nosso canal, deixa ali os seus comentários, qualquer dúvida, o Michel está aqui para responder. Entra lá na fanpage de São Príncipe da Paz no Facebook, curta lá nossa página, deixa um like aqui, dá o seu retorno para nós e até a próxima. Beijo magrelo, até mais. Bye, bye. Fim.